Bom, então vamos fazer essa questão aqui, FGV São Paulo, aonde a gente, diferentemente da primeira questão, nós não temos como inventar um valor hipotético, né? Porque aqui a gente está querendo descobrir um valor específico. Veja o que diz na questão. Um indivíduo, ao engordar, passou a ter 38% a mais em seu peso. Se tivesse engordado de tal maneira a aumentar seu peso em apenas 15%, estaria pesando 18,4 quilos a menos. Qual era o seu peso original? Então a gente tem que descobrir um valor exato, né? Um valor original exato. E essa questão é mais ou menos assim, a dificuldade dela é um pouco de interpretar, mas ela quer dizer basicamente o seguinte. Eu vou usar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que tem um indivíduo, eu não sei desenhar, né? Ele pesava 100 quilos. Aí ele aumentou em 30%, é só um exemplo, né? Que não tem muito a ver com a questão, mas dá para entender. Aí ele ficou gordo, sei lá. Aí agora ele tá pesando o quê? 130 quilos, não é? Porque ele pesava. Porque ele pesava 100 quilos, agora ele tá pesando 130. Se ao invés de ter engordado 30% do seu peso, ele tivesse engordado 15%, ou seja, mais 15% do que ele já tinha, ele ia estar pesando quanto? 115 quilos, né? Ou seja, ele engordaria, como é que diz na questão? Ele estaria pesando, né, nessa situação aqui, ó, menos 15 quilos, né? Do que na situação de cima. Só que, o que a questão está falando? Que ele tinha um peso original X, aonde, em relação a esse peso, ele engordou 38%, 38%, tá? E passou a ter um outro valor Y de quilos, ok? A questão está falando que se ao invés dele ter engordado 38%, ele tivesse engordado 15%, ele ia ter um outro peso, vamos dizer, W, aonde que a diferença seria 18,4 quilos. Então vamos lá. Eu sei que deve ter ficado mais confuso. O indivíduo tinha um peso X quilos, ok? Ele aumentou esse peso em 38% a ponto de pesar Y quilos, ou seja, é um novo valor. Ou a gente pode chamar esse valor, né? Vamos deixar melhor isso aqui, de X mais 38% quilos. Né? Era o que ele tinha, mais 38% do que ele tinha. X mais 38. Se ele, ao invés de ter engordado 38%, ele tivesse engordado 15%, ele teria agora o quê? X mais 15% de quilos. Antes era X quilos. De modo que a diferença entre X mais 38% e X mais 15 seria de 18,4 quilos. Quanto que é o valor original X? Ou seja, a gente já tem aqui como que a gente vai resolver. O valor original é X, correto? Se ao invés dele ter engordado 38%, ele tivesse engordado 15%, a diferença desses valores seria 18,4 quilos. Ou seja,
x mais 38% menos x menos 15% seria igual a 18,4. Essa é a conta. Só que ao invés da gente colocar aqui x mais 38%, a gente vai transformar para 1,38x menos, ao invés de x, aqui é mais, desculpa, né? X mais 15%, a gente vai transformar para 1,15x. Vai ser igual a 18,4. Por que a gente considera 1,38x? Por quê? Quando a gente diz que alguém aumentou em porcentagem alguma coisa, a gente multiplica por 1, essa porcentagem. O que eu quero dizer? Se eu tinha R$150 e eu aumentei 25% desse valor, é a mesma coisa que eu dizer que, ou seja, né, mais 25% é a mesma coisa que eu dizer, ou que eu fazer 150 vezes 1,25. Vamos calcular isso? Vamos calcular. 150, vamos calcular na regra de 3, gente. 150 é o que equivaleria a 100%. Quanto que é 25% de 150? Se a gente multiplicar em cruz, eu vou fazer aqui direto, 150 vezes 25, de 3.750, igual a 100x. X é igual a 3.750 dividido por 100, que é 37,5. Se eu digo que eu aumentei 25% dos meus R$150, quer dizer que eu aumentei 37,5. Ou seja, 150 mais 37,5, que é igual a 187,5. Mas experimenta fazer 150 vezes 1,25 na calculadora. 150 vezes 1,25. Você já vai direto. 150 vezes 1,25 é o próprio 187,5. Tá ok? É isso que a gente fez aqui. Mas olha, quando eu digo que eu aumentei, por exemplo, 30% de alguma coisa, é só um exemplo, tá? Vamos dizer, um valor X mais 30%. É a mesma coisa que a gente pegar o X e multiplicar por 1,3. Se eu digo que eu aumento... Pode fazer o teste com qualquer coisa aqui. Pode botar o X valendo 200, 300. É só você multiplicar por 1,3. Tá? Multiplica 100 vezes 1,3 para ver se não vai dar 130. Por quê? Porque é 100 mais 30%. Se eu pego o X e eu aumentei 50% de X, X mais 50%, é a mesma coisa que eu pegar o X vezes 1,5. Tá? Agora, o cuidado e a atenção é se a gente for trabalhar com números menores que 10, por exemplo. Se eu aumentei 3% de x, é igual a x vezes 1,03, tá? 3% é 0,3, 1,03. Assim como 9% é 1,09. 1,3 é 30%, 1,03 é 3%. Então vamos voltar para a questão. Se tiver confuso, a gente pode esclarecer melhor pessoalmente, porque eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, tá? Mas na questão está falando que o indivíduo, ele tinha um valor X, que é o que a gente vai descobrir, ele aumentou 38%, ou seja, X mais 38% de X.
é a mesma coisa que a gente pegar x vezes 1,38. Só que está falando que se ele ao invés de ter aumentado 38%, ele tivesse aumentado 15%, ou seja, x mais 15%, que é igual a x vezes 1,15, ou 1,15x, né? Enfim, tanto faz. Se, ao invés de ter acontecido isso, que foi o que de fato aconteceu, mas se tivesse acontecido isso, ele estaria hoje com uma diferença de 18,4 quilos. Ou seja, se a gente pegar x mais 38%, que é a mesma coisa que 1,38x, menos x mais 15% de x, que é a mesma coisa que 1,15x, a gente teria 18,4, se a gente fizer essa diferença. Então vamos para a conta, tá? 1,38x menos 1,15x. Eu posso tirar isso aqui, né? Não tem por que ter esse parênteses. 1,38x menos 1,15x. Gente, 2x menos 1x não é a mesma coisa que 1x? 3x menos 2, vamos dizer, 3x menos 1,5x não é 1,5x? Sei lá, outro exemplo. 4x menos 3x é igual a 1x? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai fazer 1,38x menos 1,15x vai ser igual a 18,4. Tá? Quanto que é 1,38x menos 1,15x? É só a gente subtrair 1,38. Enfim, me atrapalhei um pouco aqui nesse exemplo. Mas é só a gente fazer aqui 1,38 menos 1,15. 1,38 menos 1,15. Isso vai dar o quê? 0,23x. 0,23x é igual a 18,4. 0,23x é igual a 18,4, ou seja, x é igual a 18,4 dividido por 0,23. Eu sei que não vai ter calculadora na prova, então, né, eu vou fazer aqui esse cálculo, ok? Dezoito vírgula quatro dividido por 0,23. O que a gente faz aqui na situação? A gente tem que tirar a vírgula. Então aqui, para a gente tirar a vírgula, a gente vai ter que andar 2 casas para a direita. Tá? Então vai ficar, se a gente andar 2 casas para a direita aqui, vai ficar 23. A gente tem que andar aqui 2 casas para a direita também. Uma casa fica 184 e 2 casas 1840. Acrescentasse um zero aqui, né? Então, 18,4 dividido por 0,23 é a mesma coisa que 1840 dividido por 23. Agora, dá para fazer legal, né? Vou fazer na calculadora. 1823... nossa, confundi aqui. 1840 dividido por 23, tá? Dá 80. 8 vezes 23, vamos ver aqui. 8 vezes 23, 184. 0, 0, 0. Desce esse 0 aqui, né? E coloca um 0 aqui. Dá 80. Então, x é igual a 80. É o peso desse indivíduo, né? O peso não, a massa, né? A gente sabe que peso é uma medida de força, né? Que é dada em newtons. Então, a massa dele, 80 quilos, né? Certo? Eu sei que eu dei muita volta, essa questão dava para resolver em poucos minutos, né? Mas eu tentei explicar de uma maneira que já sirva para outros exercícios também, mas se tiver ficado qualquer dúvida, eu sei que pode ter ficado, né? A gente tenta resolver melhor.